Alinhamento da vaga com o gestor. Chegamos no ponto onde a gente já passou pela proposta, o contrato já foi fechado e você agora precisa estar dando continuidade nas suas reuniões antes de começar a colocar os seus anúncios, a começar a fazer a triagem de currículo, tá? O alinhamento, essa reunião, é para definir o perfil que o gestor ou o dono da vaga ou o empresário quer para a empresa sobre aquela vaga. Os gestores, eles reclamam muito da dificuldade de encontrar um profissional que atenda às suas exigências na hora da contratação. Alguns chegam até a fazer diversas entrevistas em busca do candidato perfeito, porém, na maioria das vezes, sem sucesso, tá? Situações como esta acontecem não por falta de profissionais capacitados ou qualificados, mas sim por uma idealização excessiva, desculpa, gente, por parte do gestor, tá? Muitas das vezes, o gestor, ele quer encontrar o candidato perfeito, o cara adequado, bem alinhado, porém, a própria alinhamento dele do perfil não existe. Porque ele fala, eu quero um cara perfeito, que se pareça comigo, que saiba trabalhar, porém ele não botou os pontos de qualidades, pontos técnicos, pontos de comportamento. Às vezes, um ponto ou outro essencial para trazer com ele aquele candidato que pode estar ali começando e está evoluindo conforme o trabalho. Porque a gente sabe que a maioria dos candidatos que entram numa empresa, assim, 40% se sai bem nos 30 primeiros dias, tá? A gente, quando coloca o candidato dentro de uma vaga, a gente precisa passar isso para o gestor precisa entender que o ponto principal dele, quando o candidato entra, é a questão da integração, de alinhar com ele, de ter aquele contato, aquele primeiro contato, e deixar o candidato muito feliz ali, como é que eu posso falar? Bem à vontade, tá? Nos seus primeiros dias de trabalho. Então, essa primeira impressão que ele tem de não achar o candidato, enfim, de querer alguém perfeito, é que ele se enxerga ali no candidato e ele esquece de ver a questão profissional, questão dos conhecimentos, conhecimentos técnicos, enfim, ele acaba se frustrando por causa dessa idealização errada e excessiva também. Recomenda-se que os profissionais de RH eles se dediquem tempo e atenção à discussão e construção junto do perfil desejado. Assim fica mais fácil de fazer os alinhamentos necessários entre as expectativas dos gestores com a realidade do mercado, tá? Da empresa e do cargo em questão. Receber um perfil idealizado e cair em campo sem refletir, sem entender a solicitação do gestor, garante sim extremamente fracasso. Então, o que a gente pode pensar nisso, tá? Existe aquele parâmetro de que o gestor ele quer uma pessoa completamente idealizada por ele, porém o RH precisa ter esse alinhamento e mostrar como está o mercado. Se o RH não tiver esse alinhamento, vai ser muito fracasso, tá? Então, quanto mais ele souber, quanto, quanto mais ele entender sobre também questões de perfil comportamental, mais ele consegue achar o melhor candidato, tá? E assim não vai ter erro nenhum. E não se esqueça, alinhe com ele aspectos obrigatórios, nos termos de vivência, experiências que definem os melhores candidatos, tá? Entenda em qual contexto e momento da equipe esse profissional estará inserido. Isso a gente precisa muito analisar. Se é uma substituição, se é uma vaga nova, se é uma vaga criada,
Se é uma empresa que está começando e está a equipe inteira sendo nova, ou se ele está substituindo algumas pessoas da equipe, esse é o momento onde você precisa ter um levantamento muito bem detalhado. Isso gera conversa, tá? E defina junto com ele se será elaborado pela área um teste técnico ou um teste mais prático de raciocínio, enfim. Você pode definir também essas dinâmicas com ele. Porém, você precisa passar por essas 3 perguntas que são essenciais, tá? Entender a vivência que a pessoa vai ter no cargo, entender qual é o contexto do momento da equipe da empresa e definir com ele se vai haver dinâmicas ou testes. E no alinhamento com o gestor é o momento de você passar também as etapas. Então aqui você vai definir se só vai passar por você e por ele, ou se vai ter um supervisor que também vai ter contato com aquele candidato, quantas etapas vai acontecer. Aqui é o momento exato na reunião de alinhamento que você vai conversar e entender as etapas. Por quê? Tem algumas vagas que às vezes você está com o empresário. Então vamos lá, é você a consultoria de RH e você vai até o empresário. Ok. Mas tem algumas que você vai até o empresário, depois do empresário vai para o gerente da empresa, depois do gerente da empresa vai para o líder, e são várias pessoas. Porque tem empresas que o dono não fica. Ele vai ser mandado, né, subordinado por uma outra pessoa. Então, você precisa ter esse conhecimento, se quantas etapas vai ter, porque não adianta a primeira etapa ser igual à última, tem que ser etapas diferentes, tá? Então, é um momento muito importante de você alinhar isso com o gestor. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, nas vagas operacionais, costuma muito ser entrevista com RH e entrevista com gestor ou dono ou empresário, enfim, com uma outra pessoa que está ali fazendo a gestão da vaga, tá? E o fechamento da vaga. Muitas vezes acontece isso. Agora eu vou dar um exemplo de vagas estratégicas, como eu havia falado, que pode ocorrer de ter várias etapas, como entrevista com RH, aplicações de testes ou dinâmicas, entrevista com o gestor da área, entrevista com o diretor da área, ou supervisor, ou gerente, e o fechamento da vaga. Então, o momento da reunião de alinhamento é o momento de preencher as etapas. Por quê? Pode ser que a vaga estratégica só esteja a entrevista com RH, o teste e a entrevista com o gestor. Pode ser que o operacional tenha um líder, tenha um gerente. Então, varia muito. Isso aqui são exemplos que eu quis colocar. Então, você pode estar alinhando isso conforme o gestor no dia da reunião de alinhamento. Isso é algo que não pode ser esquecido.